que é tão mais difícil fazer amigos quando a gente vai ficando mais velho? Esses dias eu estava até conversando aí com uma amiga minha e surgiu essa questão, e é uma coisa recorrente que eu vejo aparecer tanto por aqui como na minha vida real. Essa pergunta, né? Porque não que aquilo seja a vida real, né? Mas tanto no fato ali junto com as pessoas, como nas publicações aqui da internet. Porque é tão mais difícil fazer amigos quando vamos ficando mais velhos. Aí eu até fui pesquisar um pouquinho aí sobre isso, vi algumas entrevistas, li até um estudo e achei muito interessante vir aqui compartilhar com vocês de uma forma, digamos assim, mais simples e clara. Para a gente chegar numa possível resposta, para a gente ter uma clareza e poder ter atitudes mais certas, certeiras aí na vida com relação a essa questão da amizade, vamos analisar primeiro como que era quando a gente era criança. Quando a gente era criança, existiam algumas regras de amizade na infância. Olha lá, ó. O que acontecia na infância? Primeira coisa, a vida era organizada ao redor das amizades. Tudo era organizado ao redor das amizades. Em todo momento, quando a gente é criança, a gente está na companhia de outras pessoas. Como assim, Milena, na companhia de outras pessoas? A gente está na escola, a gente está em clubes, a gente está em cursos que a gente faz. Então, tudo é em tribo, tudo é em grupo, né? Um outro fator interessantíssimo é esse aqui, de relação das conquistas. Como assim? As conquistas geralmente são as mesmas, bem padronizadas na evolução aí das idades. Então, olha aqui alguns exemplos de conquistas, assim, para ficar bem claro essa análise e a gente ter uma amplitude aí de repertório para a gente lidar com esse tema. Ó, algumas conquistas. Os aniversários são os mesmos. Então, você está em grupo, você tem 11 anos de idade. Naquele ano, 12 meses, você vai ter aniversário praticamente todo mês. Alguém vai fazer 11 anos. Eu já fiz, o outro já fez, o outro já fez. Então, isso na infância. A série escolar que você vai passando, geralmente, para a maioria das pessoas, é a mesma. Você assiste os mesmos filmes e séries, ou muito semelhantes, você sabe o que está acontecendo, o tipo de conversa que você tem. E isso gera o quê? Isso gera uma conexão que acaba gerando uma grande sinergia aí entre todo mundo. Tudo isso é argumento para quê? E a explicação que facilita essa questão de ter amigos, de ter muita gente em volta de você, certo? E aí, o que acontece quando você atinge aí uma idade, fazendo um jump aí, uma ponte de 20, 23, 25 anos? É nessa época aí que há uma grande mudança, que é quando a pessoa está, geralmente, né? Não podemos aqui achar que 100% da população é assim. Inclusive, a gente vai ver aqui que as mudanças acontecem diferentes para cada pessoa. Mas na infância, até chegar a essa idade, geralmente é muito parecido. Então, você vai me falar se a sua história se encaixa por aí. 20, 23, 24 anos, que é a época assim que você está saindo da faculdade, há uma grande ruptura nesse jeito de funcionar as amizades, que foi acontecendo, sim, gradativo, com a maturidade de cada pessoa, mas ali é como se fosse um marco. Por quê? Porque, olha aqui algumas coisas interessantes. Ó, as direções da vida de cada um passam a ser diferentes. Um quer uma coisa, o outro quer uma outra coisa. Um quer viajar, o outro quer ficar na cidade estudando, o outro quer casar, o outro não quer casar, um quer ter filho, o outro não quer ter filho. As direções da vida são diferentes. Olha nisso, esse detalhe aqui, ó, dos esportes em grupo que você fazia quando você era criança, a maioria era esporte em grupo, você passa a fazer mais esportes individuais, ok? Você acaba indo para uma academia que é bem individual. É lógico que tem, assim, os grupos que você pode entrar, mas você vai chegar lá num grupo de esporte, vamos por um grupo de corrida, tem o pessoal da corrida. Se é a primeira vez que você vai chegar lá, vai vir gente com background, com histórias totalmente diferentes. Não está todo mundo lá, igual eu falei que estava na infância, comemorando o aniversário, comemorando as mesmas conquistas, fazendo os mesmos cursos. Olha isso, que interessante analisar desse jeito, ó. Vamos ver o que mais aqui, ó.
Então, dentro desse contexto, não tem como você esperar, ó, você não pode esperar ser convidado para tudo, inclusive porque as pessoas estão fazendo coisas diferentes. Então, vai ter gente lá no seu grupo de corrida que vai fazer uma festa de aniversário e talvez não vai te chamar, porque ele te conhece só ali da corrida, ele vai chamar alguns mais chegados ali e não vai te chamar. E faz parte, né? Por quê? Porque ele decidiu chamar umas pessoas que trabalham com ele, outras pessoas que ele já conhecia, alguns da corrida que têm mais afinidade, gostos semelhantes. Então, isso também é uma coisa para a gente entrar em paz. Não há como se localizar em um grupo, localizar assim, eu pertenço aqui, só aqui, e esses são meus amigos, e ponto final. A vida fica dinâmica. Ah, se a gente soubesse disso quando a gente passou nessa fase, né? Fala a verdade, eu acho que teria sido um pouco mais ameno, né? A gente teria entrado em paz mais com essa coisa desses amigos sumindo um pouco. As pessoas passam ou começam a focar mais nas pessoas que estão ali na frente delas. Então, a questão da proximidade física, ela é muito importante aí nessa época, ok? E agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui um tema dentro disso, que é um estudo, até inclusive, que foi feito, que definiu 3 pilares fundamentais que são marcantes nessa questão da amizade na vida adulta, ok? Antes da gente entrar no primeiro, segundo e terceiro pilar, é importante já a gente ter a consciência de que, para a gente ter mais amigos, a gente precisa de ter o quê? Olha aqui, ó. A gente precisa de ter uma postura mais flexível. A gente tem que ter uma postura mais flexível. Eu acho incrível entrar em contato com esse tema, tá? Porque quando você toma consciência disso, você amplia seu repertório, sua atitude na vida muda, tem reflexo, ok? E uma postura mais ativa também. Você ficar esperando um amigo cair do céu e te chamar, você tem que dar um primeiro passo aí em situações da sua vida. Então, uma postura um pouco mais flexível, aliás, eu diria muito mais flexível, e uma postura também mais ativa. Se você tiver isso, você com certeza vai sofrer menos, ok? Outra coisa que dá para a gente analisar aqui ainda não são os 3 pilares, é a gente entrar em paz com o fato de que as pessoas vão entrar e sair da nossa vida. Vai acontecer isso. As pessoas vão entrar e vão sair da nossa vida. E isso não é, não é por questões pessoais. Não é por questões pessoais necessariamente. Simplesmente, talvez, você parou de conviver com aquela pessoa, ela não faz mais parte do dia a dia seu, você não vai ficar construindo histórias com ela, não vai ter assunto, às vezes, se você não trouxer, porque você não está ali no dia a dia dela mais, ok? Então, isso vai passar a acontecer na nossa vida. Aí você me fala se você está em paz com isso, se você concorda, se você discorda. A gente está aqui também para dialogar. E vamos ver agora, finalmente, esses 3 pilares que representam assim as regras, digamos assim, para as amizades depois dos 20, 30, 40 anos de idade. O primeiro deles, deixa eu colocar aqui, ó, 3 pilares da amizade após os 20, 30, 40 e por aí vai. Quais são? Ó, o primeiro deles, o primeiro que a gente tem que estar atento é a proximidade. A proximidade. Que proximidade? De quem você está perto fisicamente. Com quem você convive fisicamente mesmo. Já teve um comentário com relação a essa questão da proximidade, nessa entrevista que eu assisti de uma estudiosa do tema, e ela falou que na faculdade, quando você mora com algumas pessoas na mesma casa, aqui no Brasil, né? O exemplo dela era até dos Estados Unidos, era num dorm, que eram essas residências estudantis, e era um corredor assim grande, cada um tinha um quarto,
Foi feita até uma pesquisa com relação a isso. A tendência e a probabilidade de você ser mais amigo do seu vizinho de quarto da frente do que aquele que morava no último quarto do mesmo corredor, do mesmo prédio, do mesmo andar, era muito maior aqui. Então, se a proximidade física tinha um efeito, evidenciou um efeito numa situação dessa, de morar simplesmente porque você mora na frente da pessoa e está fisicamente próximo dela. Aí você tem uma tendência, uma facilidade de ser mais amigo dela do que amigo da pessoa que mora lá no outro lado do corredor. Então, olha como a proximidade é uma questão relevante, ok? Aqui eu tenho até exemplos, se eu lembrassem da minha época que eu fiz faculdade, as pessoas que moravam em república, que a gente chama aqui no Brasil, né? Que eram, eles alugam casa que vem de outra cidade e moram juntos, eles eram muito mais amigos, muito mais íntimos, tinha muito mais história e essa amizade ainda se prolongou por mais tempo, porque eles tinham essa história de morar fisicamente próximos, mais do que quem morava fora, em outro lugar, mesmo que frequentava a mesma escola, talvez tinha até gostos iguais, a proximidade física atuava ali de forma marcante. Vamos ver o segundo pilar, que é, qual o segundo pilar? É a linha do tempo da vida. A linha do tempo da vida de cada um é diferente. Como assim, Milena? A linha do tempo da vida de cada um é diferente. Não é assim falado para nós que ditado, né? A sociedade dita isso, nem sei te falar quem seria, mas existe uma expectativa muito grande com os grandes marcos da vida, como se a vida fosse uma régua e tudo acontecesse da maneira igual para todo mundo, e a gente sabe que não é. Mas mais ou menos uma tradicional seria: você acabou ali com seus 17, 18 anos, você entrou na faculdade, com 20, 20 e poucos você formou, com 23, 25 você já está trabalhando, com 30 e poucos você casou, com 35 você está assim definido profissionalmente, como se fosse, hein, gente? Contém ironia aqui, hein? Com 35 você tem o seu filho, depois você já tem o seu imóvel próprio, já está vivendo bem, viajando, aí você tirou aquela foto de Natal com seu marido, filho, um cachorro e não pôde mandar para todo mundo. Então, olha, minha vida deu certinho, porque a expectativa que a sociedade falou que tem que ser, deu certo, eu segui. Isso aí são os marcos que a gente forçado, digamos assim, a acreditar que é o jeito certo. Só que na prática, o que acontece é tudo diferente. Tem gente que vive a vida dessa linha. Tem. Mas até eu te pergunto aqui, você vive a vida nessa linha? E tem gente que não. Muita gente que faz diferente, que vive diferente. Que não se formou aos 25 anos de idade, que foi fazer a primeira faculdade aos 40. Tem gente entrando na faculdade aos 70. Tem gente que teve filho muito mais novo, tem gente que teve filho muito mais velho, tem gente que não teve filho, teve gente que casou, teve gente que não casou, que preferiu um outro caminho, teve gente que foi morar fora, teve gente que primeiro foi morar fora, depois foi fazer faculdade, e por aí vai. A vida é dinâmica, é múltipla, é colorida. Então, a linha do tempo de cada um é diferente, e isso influencia para você fazer amizades ali. Enquanto um está indo embora porque quer viajar sozinho no mochilão, o outro está casado com um filho e querendo viver essa questão da maternidade e passar a vida para frente. E aí os assuntos vão ficando sim diferentes, né? Então, a proximidade, a linha do tempo da vida, o que mais? E outra coisa, a questão da energia. Energia do quê? Aonde que você... Vou chamar aqui de energia. A sua vontade, os seus gostos, o que você vai colocar em ação. Isso muda de pessoa para pessoa. Imagina aqui alguns exemplos. Por exemplo, você decide não beber mais. Outro exemplo você decide ser vegano, não sei, por exemplo. Ou aqui,
você decide ter um modo de vida mais saudável. E por aí vai, né? Você tem visão política diferente, né? E tantas outras coisas. E o que acontece? Isso atua, essas três coisas aqui, ó, proximidade, a linha do tempo de cada um é diferente, essa energia, onde que você vai tocar aí o que você quer, ela atua fortemente nesse tema que a gente trouxe hoje aqui, que é a questão da amizade da vida adulta, o número de amigos que a gente tem na vida adulta. E eu termino aqui esse vídeo falando o quê? Para a gente ficar mais tranquilo aqui no coração, se as pessoas entram e saem da nossa vida por variadas questões. E a gente tem algum grupo de amigo hoje que está funcionando porque eu jogo vôlei 3 vezes por semana e aí tem o pessoal do vôlei e a gente está envolvido ali. Isso vai durar para sempre? Não sei. Se durar, ótimo. Pode ter amizade ali que vai continuar para sempre? Pode ter amizade ali que vai afrouxar um pouco o laço? Pode também. E a gente entrar em paz com isso. Meu objetivo aqui hoje foi trazer esse tema de uma maneira um pouquinho mais aprofundada para a gente ter um certo repertório para lidar com as questões que a gente mesmo faz sobre a gente na vida e compartilhar aí com vocês, querendo também saber muito a sua opinião. Então, deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, sua pergunta, como é para você essa questão da amizade na vida adulta? Sente muita falta? Ter clareza sobre esse funcionamento te ajudou de alguma forma? Quero muito saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aí o like no vídeo. Vai ser uma alegria partilhar com você mais conhecimento e troca, sabedoria, te conhecer um pouco mais. Um beijo. Até!